grande alegria retornar depois de um período de férias, onde estive visitando familiares lá em Brasília, e depois fechei com chave de ouro com a turma aqui da igreja, né? Fomos lá a Paraty, e é uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu gostaria de meditar sobre um tema que, quando a gente vê lá nos auês da vida, as escolas de samba e tanta coisa, e tanta discussão, se é certo, se não é certo. Quero falar sobre o engano da espiritualidade sem fundamento. O alicerce está ali, o alicerce da eternidade é que nós não podemos burlar a lei. Entenda a lei aqui como um mandamento de Deus. Vivemos hoje uma crise de identidade. Isso me preocupa. Muitos buscam a fé baseada tão somente em sentimentos. Ele precisa sentir, né? Precisa ficar arrepiado. Hoje o culto não me arrepiou. Queremos ter emoções. Outros buscam aceitação. Não aceitação por Deus, não aceitação no reino, mas ser aceito pela sociedade. Em busca dessa aceitação, em busca essa ânsia de ser alguma coisa, de estar bem, de dialogar com o presente século, muitas pessoas estão esquecendo da exigência da santidade de Deus. Foi isso que eu até comentei hoje lá na EBD dos jovens, não tão jovens assim, né? Jovens de 18 a 62, eternamente jovens, e falamos sobre esse tema que nós somos salvos, mas nós fomos salvos para viver em santidade. O que nós podemos observar é que nesse afã de querermos ser populares, nós estamos aceitando coisas que estão minando o alicerce da palavra de Deus. O pastor Helder, hoje pela manhã, ele falou de um cântico que a gente canta, né? O cântico que a gente canta, óbvio, né? Que o Coliseu não destruiu a igreja, a perseguição não destruiu a igreja. E quando nós estamos na história do cristianismo aqui na EBD, nós podemos observar que o grande perigo da igreja não estava na perseguição. Muito pelo contrário. As perseguições, elas fortaleceram, a ponto de dizermos, alguns pais da igreja, que cada sangue que caía no Coliseu era uma semente para o Evangelho. O grande problema, e continua sendo hoje, o grande problema da igreja não vem de fora, mas ela vem de dentro. É como uma cisão nuclear. Quem estuda física sabe o que eu estou falando. Você rompe os nêutrons, os prótons, ali entram em ebulição e dá aquela grande explosão. O mundo lá fora tem tentado destruir a igreja de dentro para fora, e esse é o maior perigo. Tanto é que as cartas paulinas, as epístolas gerais, nós vamos observar que o grande problema que os homens de Deus tinham naquele momento não era Roma, não eram os gregos, não era a comunidade gentílica,
mas eram pessoas infiltradas dentro da igreja, tentando minar o alicerce da eternidade. Senhor Jesus, entendendo isso, e eu vou dar continuidade, eu falei que toda vez que eu pregar aqui, durante esse período, eu vou estar falando sobre o Sermão do Monte. Nós estudamos, alguns domingos atrás, sobre a bem-aventuranças. Vimos que para sermos cidadão desse reino, precisamos ser pobres do Espírito. Precisamos reconhecer que nós sem Ele não somos nada. Precisamos chorar pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. Precisamos ser mansos. Ser manso é colocar toda a sua força, tudo aquilo para aquele que nos guia, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ter sede e fome de justiça. E por aí vai. Logo depois o Senhor Jesus fala que nós somos sal e luz. Aqui tem um princípio, esse Sermão do Monte, ele vai crescendo no mais ascendente. Primeira coisa é que para sermos unidos, para sermos uma igreja relevante, a mudança começa dentro de nós. A mudança tem que começar em nós. Só depois de nós entendermos essa profundidade, aí nós podemos influenciar, podemos ser sal e luz. Tem gente querendo ser sal e luz, sem ser pobre de espírito. Tem gente querendo ser sal e luz, sem ter fome e sede de justiça. E isso tem corrompido a igreja. Estamos perdendo tempo com discussões tolas. Tiago, em sua carta, ele fala: não percam tempo com discussões inúteis. E parece que Satanás tem usado isso para esse tempo, tentando minar esse alicerce. Eu queria nessa noite que nós entendêssemos a depender totalmente de Deus. Precisamos entender, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é inegociável. Usos e costumes, ok, a gente muda, mas o alicerce, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela é inegociável. A nossa fé tem que ser construída e baseada na palavra do Senhor. O que nós temos vivido nessa sociedade pós-moderna é que muitos de nós queremos ser agradáveis, queremos estar bem com todos, estamos barateando a palavra de Deus e deixando de ser a voz profética do Senhor. Anote isso, querida igreja. Nesse mundo, muitos de nós estamos deixando de ser voz profética para nos tornar apenas eco dessa cultura. Temos deixado de ter o nosso alicerce na palavra de Deus para ecoar a cultura desse século. Fazemos um grande auê. Isso me deixou muito chateado. Estava de férias e eu vi vários comentários. É uma tristeza querer que a cultura do presente século sobrepõe a palavra de Deus. Por isso eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 5, dos versos 17 a 20. Depois que Cristo ele fala como deve se comportar o cidadão do reino, como nós devemos influenciar essa geração, ele fala que existe uma regra, existe um meio, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira.
e diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar, ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Querida igreja, eu imagino o impacto dessa mensagem naquele século. Eu fico imaginando os fariseus, os saduceus, os zelotes, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento ao ouvir essa palavra, porque existe uma outra grande mentira. Nós vivemos uma sociedade, isso foi discutido, nós vivemos uma sociedade que Jesus nos perdoou de todos os pecados, e que a graça dele nos basta, e por causa dessa graça, muitos de nós estamos pecando, caindo, aceitando todos os tipos de coisas, achando que a graça de Deus é suficiente e que não requer de nós uma escolha de vida em santidade. É claro que a graça é suficiente, mas eu quero dizer que porque nós fomos agraciados por Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que nós estamos vivenciando nesses dias é uma completa inversão de valores. O Senhor Jesus nos ensina que nós não podemos negociar a verdade. Nos dias de hoje, existe uma tentação moderna de acreditar que Jesus veio para relaxar os padrões de Deus, para que pudéssemos nos sentir mais confortáveis em nossos erros. O que a gente ouve falar por aí? Deus é amor. Deus não está se importando com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Ele ama a todos, é verdade. Ele ama a todos. Ele ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas a necessidade de uma transformação. Não dá, meus irmãos, para servir dois senhores. Não dá para compactuar o Senhor eterno com o Senhor desse mundo. E é isso que nós temos visto, é isso que nós temos vivido, é isso que infelizmente nós temos visto nas igrejas evangélicas, pessoas flertando com o pecado, pessoas flertando com o erro. Hoje na reunião do conselho, fala assim, vamos ter um dia no sentido inclusivo. Pelo amor de Deus, cuidado com essa palavra inclusão. Eu entendi o que a pessoa estava falando. A inclusão são para as pessoas PCD. Mas hoje em dia, as pessoas querem abrir espaço para incluir a todos, sem que haja transformação. Essa igreja aqui abre espaço para todo mundo. Pode vir aqui homossexual, tranquilo. Pode vir aqui adúltero, tranquilo. Pode vir mentiroso aqui, tranquilo. Mas a nossa oração é que ele seja transformado pelo poder de Deus. Que aquele que entra aqui homossexual saia homem. Aquele que entra aqui xenófobo, que tem preconceito, mas que saia daqui entendendo da graça e do amor de Deus, que a graça e o amor de Deus alcança a todos.
racismo. É verdade, mas isso não pode ser a minha bandeira. A minha bandeira é pregar Jesus, porque quando eu prego Jesus, eu entendo que racismo é pecado. Eu entendo que homofobia é pecado. Homofobia é recusa, é medo, é asco. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu sou cidadão do reino, eu olho para aquela pessoa com olhar de misericórdia. Eu oro, eu cuido, eu trato. É isso que Jesus lança para aqueles fariseus na parábola do samaritano. As pessoas não queriam contato com o samaritano. O samaritano era uma pessoa que não valia nada. Os fariseus, os sacerdotes evitam. Mas Deus acolhe, cuida e transforma. A maior impulsão que uma igreja pode fazer é incluir Jesus Cristo no seio de uma família. A melhor aderência, a melhor influência é influenciar positivamente em Cristo Jesus a cada criatura. A palavra de Deus não pode ser negociada. A lei, quando Jesus fala, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumpri-la. Ele está dizendo o seguinte: olha, a lei mostra a santidade, a lei mostra a perfeição de Deus. Quando nós entendemos a lei, e a gente tem que entender que são 613, não são apenas os 10 mandamentos, mas são 613 leis. Existia uma regra para tudo, gente, até para a construção. A gente vê lá em Noé, a construção da arca. Deus dá toda a arquitetura, a construção do templo, do tabernáculo. Não era de qualquer maneira. Existia uma ordem, existia um jeito, existia uma maneira santa para se chegar. Então, por isso Jesus, quando ele fala que ele não veio abolir a lei, é uma revelação que a palavra de Deus é santa e que Deus é imutável. Cuidado, igreja. Cuidado com os podcasts que vocês têm ouvido. Cuidado com letras de músicas que nós temos ouvido. Gente, cuidado em aceitar tudo para estar bem com todos. O próprio Jesus disse que ele veio trazer a espada. Que muitos se desviariam, que muitos se separariam. É uma escolha. Para vivermos a vontade de Deus, precisamos estar alicerçados nos seus mandamentos. Jesus, no Evangelho de João, ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que ama. A palavra de Deus é inegociável, igreja. Muito cuidado em você querer estar adepto a essa cultura corrompida, em querer receber likes, em querer ser moderno e perder a essência de Cristo Jesus. Muito cuidado, Deus. A lei é o espelho da santidade. Existe a impossibilidade de burlar a palavra. O menor traço de caneta divina será apagado para ajustar as nossas preferências. É o que temos visto. Pessoas tentando modernizar a Bíblia. Não, a Bíblia foi escrita naquele contexto. Temos que adequar a nossa cultura, gente. A palavra de Deus é temporal. Uso de costumes, ok. Mas a essência, a natureza, essa jamais passa. Por isso que Jesus fala: não pense que vim revogar a lei, nem os profetas, mas eu vim cumprir, porque eu sei que vocês, com pensamento
pensamento de vocês, nós não temos condições. É tremendamente impossível cumprir a lei. Então Jesus cumpre toda a lei, vai à cruz do Calvário, e nós recebemos o Espírito Santo. É a partir do Espírito Santo que eu e você estamos libertos do pecado. É através dessa maravilhosa graça de Jesus Cristo que eu posso dizer não para os convites desse mundo. Igreja, precisamos viver essa verdade. Não, é impossível burlar a palavra de Deus. Jesus, ele não pulou nenhuma exigência, a ponto de, quando ele chega lá no Rio Jordão, João Batista fala: Senhor, eu vou te batizar, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. O que Jesus fala? Deixe como está, para que se cumpra toda a lei. Jesus, ele foi o Cordeiro Pascual. Jesus não pulou a lei para nos aceitar, mas ele cumpriu perfeitamente a lei, porque a justiça de Deus, ela é inegociável. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado hoje. É duro esse discurso, mas eu preciso alertar a igreja. Nós vivemos num momento de ruptura, num momento de plasticidade, em que eu, enquanto pastor, líder dessa igreja, eu preciso alertar o meu rebanho a tomar cuidado. Eu preciso levar o meu rebanho ao aprisco. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado. Muitos de nós, lá de Istambul, viu, pastor? Você é lá em Istambul, em Brasília. Então, Brasília também tem isso, né? Muitos tentam burlar a lei para parecer relevante, para parecer bondoso. Queridos, quando você burla a palavra de Deus para se tornar relevante para essa sociedade, para se tornar bondoso para essa sociedade, e é rejeitar o próprio Cristo. Não podemos ceder às pressões desse mundo. O próprio Cristo não cedeu. Não pensem que vim revogar a lei aos profetas, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. A lei não foi revogada, a palavra de Deus não foi destituída, ela é fiel, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Cuidado com aonde você está bebendo, cuidado na fonte de água que você tem bebido. Segunda coisa que eu aprendo, a ilusão da prática sem obediência. Que terrível. No verso 19, o Senhor Jesus, ele fala: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que observar o ensinamento será considerado grande no reino dos céus. O que nós temos visto hoje? Cegos guiando outros cegos. O que nós temos vivido nos dias de hoje é pessoas que querem adaptar a palavra de Deus ao seu pecado, à sua necessidade, às suas esquisitices. Queridos, isso é muito sério. Jesus está à porta, eu não tenho dúvida disso. Jesus está voltando. O mundo é mau, o mundo é perverso. O que nós temos vivido? O que nós temos ouvido? O que nós temos cantado? O que nós temos, aonde nós temos sentado? Será que somos bem-aventurados?
O reino de Deus que Jesus prega, a grandeza, não é medida pela visibilidade ou pelo carisma, não é pelos likes, não é pelo engajamento em redes sociais, não é ter espaço em podcast em vários lugares. Não é nada disso. A nossa grandeza não é medida pela nossa visibilidade, mas pela coerência entre aquilo que nós falamos para os outros e aquilo que nós vivemos no secreto. Será que no meu secreto, eu e minha esposa, meus filhos e meu neto, será que eu vivo aquilo que eu estou pregando aqui agora? Será que eu posso ir para o ar livre, falar na Praça Vanhagem, e qualquer pessoa passar e olhar? Será que eu estarei dando um bom testemunho? Ou será que eu tenho que me esconder? Porque a vida que eu levo aqui dentro da igreja é diferente da vida que eu levo lá fora. Como é que nós estamos vivendo, querida igreja? Como você tem sido fiel? Temos que tomar cuidado com o relativismo. Relativizar a santidade para tornar o evangelho mais palatável. Isso não é amor, é traição a Cristo Jesus. Muitos, não aqui, lá em Istambul, e por conta do pastor Helder em Brasília, muitas pessoas têm burlado esse evangelho para se tornar mais palatável, mais acessível, e tem traído o amor de Deus. Que tipo de evangelho tem pregado? O que eu falo nas minhas rodas de conversa, nos meus grupos de WhatsApp, nas minhas redes sociais? Eu sou um cara que fica antenado em rede social. Hoje mesmo de manhã já levantei uma pessoa que estava aqui visitando, na mesma hora já levantei a ficha, não, está tranquilo. Porque as redes sociais mostram exatamente quem você é. O mundo, meus irmãos, preste atenção nisso, o mundo não precisa de uma igreja que concorde com ele. Não é isso. Mas o mundo precisa de uma igreja que se pareça com Cristo, na sua verdade e na sua ternura. Pare com isso, igreja. Pare de querer que o mundo concorde contigo. Não há harmonia entre trevas e luz. O que o mundo precisa é que a igreja se pareça cada vez mais com Cristo. Eu não pedi autorização para o pastor Carlos, mas eu vou dar um testemunho que ele deu. Pode ficar tranquilo que você está no não. Ele falou que fez um casamento lá em Istambul. E nesse casamento teve bebida alcoólica. Aí vieram perguntar ao pastor Carlos, você, eu não vou. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos, né? Estou misturando. É porque eu já faço tudo de uma coisa só. É que eu viver em unidade. Mas o que ele quer dizer assim? O pessoal virou para ele e falou assim: olha, do Senhor eu não esperava outra atitude. O mundo foi lá e ficava olhando para ele e falou assim: ó, será que ele realmente vai fazer? Será que ele realmente vai viver aquilo que ele prega? É isso que o mundo quer de nós. Precisamos viver com coesão e coerência. Quem nos ensina a contornar os mandamentos de Deus para nos tornar popular entre os homens será o menor no reino de Deus. Cuidado. É o que nós estamos vendo no presente século, no presente momento. Pessoas querendo contornar o mandamento de Deus para se tornar popular. Deus não nos chamou para sermos populares. Deus nos chamou para sermos santos.
salvo, sacerdócio, sal, luz. Terceiro e último ponto, a justiça de Deus, ela nos uniu para nos salvar. Lembra do Jeremias, na casa do oleiro, teve que quebrar. Quebrou para quê? Para salvar o barro. Não foi para jogar fora, mas foi para restaurar e construir conforme a vontade de Deus. Olha o que Jesus fala: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exercerem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O ápice, o checkmate de Jesus Cristo nessa narrativa é que nós achamos que nós somos bons o suficiente através da nossa moralidade externa. Somos sepulcros caiados. Alguém sabe o que é um sepulcro caiado? Muito bonito por fora, mas quando você abre, ninguém abre. Tem muitos cristãos, não, muitas pessoas nominais em igrejas que são verdadeiros sepulcros caiados. Graças a Deus que na Igreja Batista Missionária do Maracanã não tem isso, só um instrumento. Os fariseus eram moralmente rigorosos, mas a sua justiça era performática, focado na aparência. E aí, com licença da minha esposa, quando eu era garoto, há muito tempo atrás, eu era um cara namorador, eu era cinético. E quando o pai da menina me olhava de cara feia, ficava cheio de... eu já falava assim, esse cara tem história. E era verdade. Quando você está errado, quando você é errado, você acha que todo mundo é igual a você. É isso que a palavra de Deus está falando. O fariseu era moralmente rigoroso. Não pode, não vai, porque ele queria se esconder dos seus pecados, do seu fracasso. É isso que Jesus está falando. Os fariseus, eles tinham uma justiça performática, focada tão somente na aparência. E Deus começa lá nas bem-aventuranças. Não é por aparência, é dentro de nós. Jesus exige de nós uma justiça interna, que ninguém pode fabricar por esforço próprio. A lei revela que nós somos insuficientes. Precisamos da graça de Deus. Quando percebemos que não podemos burlar a lei, nem cumpri-la sozinho, nós somos impulsionados para a cruz de Cristo. Cristo cumpriu a lei, que nós quebramos, e nos oferece justiça no presente século. Agora nós não obedecemos a lei por medo. Existe um ditado que eu discordo, e eu vejo muita gente falar isso: se não vem pelo amor, vem pela dor. Jesus, aí a pessoa se arrebenta e fala assim: ó, foi Deus que fez isso. Sabe por quê? Ele não quis vir pelo amor, ele veio pela dor. Gente, isso é acrescentar capítulo 4, versículo 5. Isso não existe. Você se arrebenta é porque você não aceitou o amor de Deus. Você não aceitou guardar os mandamentos do Senhor. E quando você percebe que você é um inútil, que você é um miserável, que você burlou a lei, aí você olha e reconhece Jesus como Salvador. É exatamente isso que nós vemos na parábola do filho pródigo. O filho achava que ele era o cara, ele era o tudão. Me dá aqui, pai, a tua herança, que para mim está morto, já era. Foi lá na igreja do Maracanã, eu vou para a igreja de Istambul. O senhor está nessa parada aí, eu vou na outra.
E Deus faz o quê? Vai, meu filho. Vai embora. Estou chorando, estou triste, mas vai. E esse menino, ele vai, cai na... E quando ele chega lá, gente, é tudo de bom. A garotada chega, e aí? Fala aí, André! Né? Fala aí! Aí, de repente, o dinheiro acaba. E ele se vê sozinho. E ele quer comer. E ninguém lhe dá comida. E para humilhar, bota ele para trabalhar junto com porcos. É isso que você merece. É isso que o mundo faz com a gente. Ele te come, depois te cospe. É isso que o mundo tenta fazer conosco. E aí, naquele momento, aquele jovenzinho que somos nós, somos eu e você, quando nós olhamos que nós nos distanciamos de Deus, que nós queremos viver com a nossa própria convicção, eu reconheço, na casa de meu pai, eu não era tratado assim. Eu vou voltar lá, não quero que meu pai me receba como filho, mas me receba como um trabalhador. Mas o pai recebe com muito amor e carinho. Ele foi pela dor, mas não é que a dor foi imputação de Deus, foi uma escolha dele. Então, não queira estar comendo comida de porco para se chegar a Jesus. Reconheça hoje a sua insuficiência. Não tente negociar os mandamentos de Deus. Isso é perigoso. Não queira surfar na onda do momento, porque você vai se afundar. Você vai tomar um caixote e vai morrer. Talvez não dê tempo de você ser resgatado por Cristo. Escolha hoje a vida, aonde a lei falhou, aonde nós falhamos, Jesus cumpriu por nós. Que eu e você possamos receber nessa noite a justiça que excede todo esforço humano. Que nós possamos de verdade viver os mandamentos de Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor nessa hora. Queria cantar uma música que eu quero que você preste atenção nessa letra, que é, vou falar agora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que ama. Que você possa entender isso, que nós não podemos burlar a lei de Deus, mas que eu e você possamos cumpri-la todos os dias, para que tenhamos vida e vida em abundância. Vamos lá?